que reforçava o pensamento religioso, e ficaram só com 2 sacramentos. Quais foram os 2 sacramentos que a igreja reformada resolveu manter? Batismo e Santa Ceia. Batismo e Santa Ceia. Batismo e ceia. Por quê? Porque são os sacramentos de natureza pedagógica. O batismo nos ensina a crer, a discernir, a ter profunda convicção de quem nós somos, qual é a nossa natureza e qual é o nosso propósito. Então o grande segredo do batismo não é batizar com água. A importância não é saber se batizou por aspersão, por efusão ou por imersão. Qualquer um desses batismos você vai encontrar referência bíblica. Lá no Velho Testamento, o sacerdote fazia uma representação do batismo por aspersão. Ele pegava o sangue e aspergia. Era tão forte essa convicção da aspersão, era um simbolismo tão contundente, que a ideia era o seguinte: se espirrar uma gota do sangue, uma gota, não usasse um gotão não, uma gotinha desse sangue que espirrasse, era substância suficiente para lavar aquela pessoa de todo o seu pecado. Então tem gente que acha que o batismo mais forte é o com muita água. Rapaz, a água forte mesmo é aquela com uma gotinha só. Se a questão fosse água. Depois você encontra o simbolismo do quê? Da efusão, que era o quê? Não é aspergir, é derramar. Por quê? Porque a promessa de Deus é: derramarei no meu espírito sobre toda a carne. E a ideia do Pedro sobre esse derramar, esse dilúvio do Espírito Santo, era para produzir uma purificação, lavar a gente da antiga maneira de pensar, para que nós pudéssemos nos apropriar de um novo entendimento. Aleluia! Então tem base bíblica lá para aspersão, e tem base bíblica para efusão, e tem base bíblica para imersão, que é a ideia do que nós estamos sendo sepultados para um estilo de vida antiga e estamos renascendo para uma forma nova de pensar. Por isso que a palavra de Deus já diz o quê? Os homens batizam com água. Mas esse batismo era só um simbolismo daquilo que é o batismo que nós devemos nos apropriar, que é o batismo com o Espírito. Então, se o homem batiza com água, o Filho de Deus, quando Jesus manda batizar aqui, não é simplesmente sair batizando com água, mas é esse testemunho espiritual, de transmissão espiritual, que vai transformar o entendimento da pessoa, não a um pertencimento religioso, mas a uma consciência de identidade. É desse batismo que nós estamos precisando. Não é o batismo que me confere um símbolo, um emblema religioso, mas é o batismo que transforma o meu entendimento a respeito da pessoa que eu sou e qual é o propósito que eu cumpro nessa vida. O batismo com o Espírito, essa presença espiritual, que me torna agora um ser espiritual, não religioso, mas espiritual. Glória a Deus, amado. Então nessa noite eu queria falar um pouco, amanhã nós vamos falar um pouco sobre o segundo sacramento, que é a mesa, a ceia, e hoje eu queria agora concluir essa reflexão falando um pouco sobre esse batismo em nome dele. O que é batizar em nome dele? É dizer que agora nós pertencemos a essa família. É a firme convicção de gênero, de genética, de identidade. É a certeza da substância que agora eu sou feito. É a firme convicção de que o mesmo milagre que se operou no ventre de Maria, aquele milagre que era até então único, o milagre único de uma virgem conceber uma pessoa pelo poder do Espírito Santo e não de um sêmen humano, aquele milagre que era único se tornou primeiro de muitos outros, porque agora nessa mesma carne, na sua carne, na minha carne, está sendo formado uma pessoa espiritual a partir de uma semente espiritual. E que nós somos gerados de uma semente incorruptível. Que ainda que o nosso homem exterior se desfaça, o nosso homem interior se renova. Então não é um batismo de denominação, é um batismo de identidade.
Eu não estou sendo batizado numa instituição. Eu não estou sendo batizado para pertencer a uma agremiação. O batismo é para dar testemunho da firme convicção que nós todos temos, todos os membros dessa família, temos de quem nós somos, como filhos de Deus. Porque agora nós temos em nós o nome do Pai, temos o nome do Filho e temos o nome do Espírito Santo. O nome pelo qual eles mesmos se nomeiam, o nome pelo qual Deus mesmo chama a si, o nome pelo qual o próprio Filho chama a si e o Espírito chama a si. Como é que o Pai se identifica? Como é que o Filho se identifica? Como é que o Espírito Santo se revela? Então agora eu creio que eu sou essa pessoa, que a pessoa de Deus habita em mim. E nós temos muita dificuldade nessa área, mas eu queria dar esse testemunho para a igreja, chamando a igreja para um batismo de transformação, de maturidade, de crescimento, de ampliação do seu entendimento. A gente ainda se relaciona com Deus como se Deus estivesse onde? Fora de nós. Seja honesto. Quando você vai louvar, você vai orar, onde é que Deus está? Não, seja honesto. Fala a verdade. Você conversa com Deus e o seu sentimento é que ele está onde? Está vendo? E parece que ele vai baixando assim, igual uma entidade. Tem gente que tem um lugarzinho lá na casa dele, um quartinho, porque ele acha assim, Jesus falou, quando você for conversar com Deus, entra no teu quarto. Ele acha que o teu quarto é aquele espacinho que ele reservou, ele já pintou umas coisas, toca umas musiquinhas, e ele fez um oratório lá, e ele entra no quarto e fica quietinho, ele vai rezando, vai tocando as músicas, ele vai vendo, ele vai sentindo Deus baixar, e Deus fica sempre na mesma posição naquele lugarzinho. De vez em quando ele abre o olho e olha assim, quase vê Deus. É ruim, hein, irmão? É muito ruim. Como assim? Quando Jesus falou, entra no teu quarto, ele está falando o quê? Entra no lugar mais íntimo. Entra no lugar mais profundo da tua interioridade. Oh, Deus. Converse com Deus a partir do lugar mais profundo, a referência mais íntima de você mesmo. É ali que nós temos que conversar com Deus. E a gente ainda louva. A gente começa culto para Deus chegar depois, ou não? Fala a verdade. Não, a gente começa culto para Deus chegar depois. Ele vai chamando e a gente canta, vem Espírito Santo, vem Deus, pode chegar, vai tomando o seu lugar. Ué. Esse lugar estava tomado por quem até então? A gente faz uns absurdos, mas vai tomando o seu lugar. Ele saiu, ele estava onde? Para onde que ele foi? Quem ficou no lugar dele enquanto ele estava fora? Meu Deus do céu, a gente ainda está insistindo em ser o quê? Menino no entendimento, porque o filho, enquanto é menino, e nada é diferente do quê? Um servo, que tem que cantar, senão a mãe não dá o peito. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. Não, mas nós somos batizados. Nós somos batizados pelo Espírito no Pai, o nome do Pai. Alguém sabe qual é o nome do Pai? Não? Paulo ajuda a gente a esclarecer isso, porque ele escreve lá em 2 Coríntios, no capítulo 15. 13. Vamos ler lá, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 13. E o que ele diz? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então ele está dizendo que qual é o nome pelo qual? A palavra de Pedro escrevendo, Pedro diz assim, eu oro, eu estou lá orando, eu estou ministrando a vocês, para que todo mundo possa entender que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a compreensão que Pedro quer que a igreja tenha é que a gente possa entender aquilo que é a nossa natureza, do que nós somos feitos e qual é o propósito da nossa vida. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva. Nós somos o povo de Deus, nós somos a família dele. Somos seus filhos. Para sermos ministros. Ministro do que Pedro diz?
ministra as suas virtudes, a fim de quê? A fim de proclamarmos, manifestarmos, testemunharmos, comunicarmos, darmos materialidade às suas virtudes. Então Deus é uma pessoa virtuosa. Diga comigo, Deus, o nosso Pai, é uma pessoa virtuosa. Então Deus é uma pessoa trina de virtudes. Então Deus é uma pessoa em que as virtudes se relacionam umas com as outras. Então Ele quer que essas virtudes dessa triunidade de Deus sejam manifestas através de nós. Então qual é a virtude que o Pai representa? O amor. É o amor do Pai. Quer dizer o quê? Que nós somos gerados de uma semente de amor. Isso quer dizer que Deus não quer que você ame apenas. Deus quer que você seja amor tão quanto Ele é amor. Glória a Deus, amor. Então eu tenho que ser batizado no entendimento que eu não estou aqui para sentir que eu amo ou deixar de sentir. Eu estou aqui para encarnar, dar materialidade, entender que eu sou feito de amor, gostando ou não. Então Deus não pediu para você gostar de ninguém, não. Então quando você não gostar de alguém, faz o seguinte: principalmente quando você não gostar de alguém, ame. Porque a coisa mais bendita e segura é amar quem você não gosta. Amar quem você gosta é perigoso, que pode ser por interesse. Você pode estar mentindo para você mesmo. Então quando você tem certeza que você não gosta de alguém, é a sua melhor oportunidade de quê? Glória a Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Porque é de amor que nós somos feitos. Amor é a minha substância. Então a espiritualidade, ela é feita de amor. Então eu só vou ser espiritual quando eu entender que eu sou feito de amor. Então hoje, na nossa condição litúrgica, a gente mais louva a Deus por nos ter amado do que busca formas de expressar o nosso amor. Vou repetir devagar, porque às vezes você fez de conta que não escutou. Na nossa forma litúrgica, a gente mais celebra o privilégio de ter sido amado do que busca formas de expressar o nosso amor pelas pessoas. Então é muito fácil entrar em êxtase, cantar. Ai Deus, como é que o Senhor me ama? Eu estou maravilhado. Amado, eu vou pedir para você fazer um exercício quando você chegar em casa. Pega a sua playlist evangélica. Cuidado para você não trocar de playlist lá, porque aí vai ser o próximo. Mas pega a sua playlist evangélica, aquela que você escuta quando você está bem crente mesmo, e vê quantas dessas músicas estão no primeira pessoa do singular. Está vendo? Vê lá, faz um teste. A nossa sinologia hoje, ela está adensada de expressões do que? Na primeira pessoa do singular. Você sabia que no hebraico a conjugação verbal não começa na primeira pessoa do singular? Ela começa na primeira pessoa do plural. Por isso que Deus, o nosso Pai, é Deus nós, é Deus passamos. Glória a Deus, amado. Então o amor é uma natureza, não é um estado, é uma identidade. Então nós somos batizados no amor. Isso quer dizer que o meu nome é amor, minha identidade é amor. E somos batizados no Filho. Qual é o nome do Filho? Alguém sabe dizer qual que é o nome do Filho? Graça. Então, se o amor é a semente, é o fundamento, é a natureza, graça é a expressão. Então eu tenho uma semente invisível, subjetiva, e eu tenho uma expressão visível. Então o amor se revela de que forma? Na graça. Então a graça é a forma pela qual o nosso amor vai encontrando expressões palpáveis, tangíveis. Então não adianta eu falar que eu sou feito de amor, que eu sou filho do amor, que Deus é meu Pai e Ele me gerou em amor, que eu sou filho do amor de Deus, se a minha vida não se traduz em graça. Se eu chamo Deus de Pai e continuo vivendo prioritariamente para mim mesmo, eu estou mentindo para mim.
Porque alguém que diz que ama a Deus e conhece o amor de Deus e não tem como prioridade o seu irmão, é mentiroso. Porque eu sou batizado no amor do Pai. E sou batizado no quê? Na graça do Filho. Então isso quer dizer que a minha vida tem que ter materialidade de graça. A minha vida tem que se traduzir em coisas favoráveis. As pessoas têm que olhar para mim e saber que a minha prioridade não é aquilo que eu faço depois. Depois de ter feito tudo, eu me envolvo nas coisas espirituais. Depois de ter cuidado de mim, eu vou cuidar dos outros. Não, mas cada um leve em conta, antes de todas as coisas, e cada um tenha como prioridade aquilo que é do outro, e não aquilo que é seu próprio. Para que todos nós tenhamos em nós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tendo conhecimento de Deus como Deus, mas amando Ele como Pai, se esvaziou de si mesmo em favor de seus irmãos. E Ele diz: o Pai me ama porque aquilo que me identifica é minha espontaneidade em dar. Ninguém me obriga a dar nada, não. Eu não dou porque eu estou devendo, eu não dou porque Deus me obrigou a dar 10%, eu não dou porque tem uma taxa, e se eu não pagar a taxa, Deus vai amaldiçoar o resto. Eu não dou porque eu tenho que vir no culto, porque senão Deus lasca a minha semana. Não, mano, eu dou porque é a minha espontaneidade. Sabe de uma coisa? Eu até gostaria de não dar tanto, e não consigo. Eu até gostaria de ficar com raiva. Eu até gostaria, a pessoa que passa com raiva, eu queria ficar com raiva. Mas sabe o que acontece? Não dou conta, porque eu fico em crise comigo mesmo. Então quem me coloca em crise não sou as pessoas, não, mano. Ninguém precisa me colocar em crise, não. Eu não tenho tempo para ninguém me colocar em crise. Sabe por quê? Porque eu já amanheço com crise. Porque eu fico lá em crise comigo mesmo, porque eu sempre quero dar mais, que as pessoas acham que eu tenho que dar. Volta e meia aparece, um falando assim para mim: ô, maneira. Vai mais devagar. Fala, como devagar? Será que você está vivendo um mundo diferente do meu? Será que nós estamos vivendo em um mundo diferente? Não? Nós estamos vivendo em um mundo diferente? Quando Pedro veio falar para Jesus: não, você é um filho de Deus, e um filho de Deus tem que pensar em poupar um pouco. O que Jesus identificou? A voz de Deus? Ah, Pedro, é isso mesmo, obrigado, irmão, ainda bem que eu estou aqui nessa reunião de oração com você veio falar para mim, povo, é Deus falando, Pedro, amém, irmão, glória a Deus, onde eu estava com a cabeça, também você ficar desse tanto, do que eu estava pensando em morrer? Não, vou morrer de velhice. Jesus morreu de velhice, mano? Não. Jesus morreu de velha, mano? Não, Jesus morreu de quê, mano? De cruz. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Porque nós somos batizados na graça. E quando Jesus ouviu a palavra poupa-te, ele identificou isso com quem? Com o pai dele ou com Satanás? É mesmo? Não, estou chocado. Então nós somos batizados em quê, amado? Em amor. A igreja não é uma comunidade religiosa. A igreja não é para encontrar formas ritualistas que vão me poupar de alguns sacrifícios. A igreja é para a gente viver um ambiente espiritual que vão me oportunizar todos os sacrifícios que podem ser feitos para que alguém experimente dessa graça. Graça é uma cultura, é alguma coisa que nos educa, é uma forma de pensamento. Glória a Deus, irmãos. Então nós fomos batizados nessa graça. Amém? Meu nome é o que, mano? Meu nome é amor. O nosso nome é o que, mano? Qual o nome dessa igreja? Qual o nome dessa igreja? Amor. E qual o nome dessa igreja? Graça. E qual é o outro nome dessa igreja, mano? Comunhão. Então, se o Pai revela virtude no seu amor, que é a nossa identidade, e o Filho revela a sua virtude na graça, que é a nossa natureza, é a forma como esse amor ganha visibilidade, expressão. O Espírito ministra a virtude da comunhão, de modo que tudo que nós repartimos e compartilhamos é para aumentar essa família, é para que nós possamos gerar mais irmãos, é para que mais pessoas comunguem dessa mesma graça. Por isso eu não estou pensando em reter alguma coisa. Tudo na minha vida está pronto para ser oferecido, para que algum irmão que ainda não conhece essa verdade
possa conhecer. Sabe, amado, sabe por que a gente ainda não vai às últimas consequências em favor da comunhão? Porque do lado de lá não tem um irmão. Tem uma prostituta que precisa virar crente. Tem um drogado que precisa virar crente. Tem um muçulmano que precisa virar crente. Você quer ver a nossa relação com a Índia mudar? A Índia não é um país de 80% de muçulmanos. A Índia é um país de 100% de irmãos, onde a quase totalidade deles ainda não conhece quem é o seu verdadeiro Pai, ainda não conhecem a graça. Mas são nossos irmãos. São nossos irmãos morando na Índia e sofrendo tudo isso. Não é um pobre morando na favela, precisando de uma cesta básica. Sabe quem está lá morando na favela, passando fome? Vou te explicar. Quem está lá na favela, morando lá, passando fome, sofrendo violência? Irmão. Meu irmão. Que como eu fui batizado no Espírito, eu vou fazer de tudo para trazê-los o quê? A comunhão. Eu não vou lá evangelizar para eles virar crente. Eu vou lá levar a boa nova de que eu conheço o Pai deles, o nosso Pai. E Ele nos conhece. E eles não conhecem. Então eu não vou lá apresentar o meu Deus para ele. Vou lá apresentar o nosso Pai para eles. Porque eles estão órfãos. Mas porque nós fomos batizados no amor, na graça e na comunhão. É assim que nós vamos viver. Então a Trindade habita em mim. Glória a Deus, amado. Amém. Glória a Deus, amado. Por isso que Jesus falou: eu estarei em vós, eu estarei convosco, eu estarei através de vós. Eu estarei em vós, amor. Eu estarei através de vós, graça. Ou melhor, eu estarei em vós, amor. Eu estarei convosco, graça. E eu estarei através de vós, comunhão. Amém, irmãos? Amém. Uma personalidade trina, de virtude trina. E sabe qual é a nossa dificuldade? Eu sei que está avançado o tempo, mas eu preciso concluir isso aqui, porque senão a gente não entende. O problema é que quando a gente fala da Trindade de Deus, do batismo, a gente entende tudo de forma o quê? Religiosa e não espiritual. E aí nós temos dificuldade, porque a gente fala: Deus é um ou Deus é três? O que você acha? Deus é um ou Deus é três? É um, né? Porque Deus não é um mais um mais um. Amém, mano? Glória a Deus. Porque se fosse um mais um dá quanto? 2. Mais um dá quanto? 3. E se Deus fosse um mais um, dava 3. E 3 pode virar 2 mais 1, pode virar 1 mais 2, pode virar 1 mais 1 mais 2. Então nós podemos rachar Deus a qualquer momento. Tá entendendo o que eu estou falando? E é por isso que na nossa forma religiosa a gente acha que Deus é 3. Tem hora que eu fico com o Pai, tem hora que eu fico com o Filho, e talvez com o Espírito Santo. Tem gente que talvez está com o Espírito Santo. Tem gente que tem coragem de perguntar para o outro irmão: você é cristão? Sou. Você conhece Jesus? Conhece. Você tem o Espírito Santo? Pergunta mais imbecil é essa. Só uma pergunta imbecil. Porque o cara conseguiu dividir quem? A Trindade, porque Jesus consegue estar num lugar que o Espírito Santo não está. Mas é desse jeito, mano. A gente acha que o Espírito Santo é de fora para dentro. Quem acha que o Espírito Santo é de fora para dentro? Não é, mano. O Espírito Santo não é de fora para dentro. O Espírito Santo é como? É de dentro para fora. É que nós somos plantados uma semente de amor, ensinados numa consciência de graça, que nós nos movemos em favor da comunhão pelo Espírito Santo. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então é 1 vezes 1 vezes 1. Glória a Deus. Porque 1 vezes 1 dá quanto? Vezes 1 dá quanto? Vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá quanto? Então lá no fim de todas as coisas nós vamos ter 1 zilhão de quantos? De 1. De 1. Porque vai ser 1 zilhão de 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá quanto? 1. Então lá a gente vai achar que é uma multidão, mas ao mesmo tempo vai achar que é o quê? Um só. Glória a Deus. Então lá na frente nós vamos ter uma expressão muito maior do que Deus é, e contudo exatamente o que Deus sempre foi. Glória a Deus. Aleluia. Amém.
Então nós somos uma pessoa trina, porque Deus é trino. Deus é ao mesmo tempo a presença do Pai, ao mesmo tempo a presença do Filho e ao mesmo tempo a presença do Espírito Santo. Não tem jeito de ter um sem ter o outro, de um estar e o outro não estar. Glória a Deus, amado. Então não tem jeito de eu ficar aqui venerando Deus que está num lugar, o Espírito Santo está no outro e Jesus está no outro. Eles estão onde? Que dentro. Eles estão onde? Que dentro. Na nossa comunhão, na nossa relação, formando a nossa consciência, de modo que todos nós somos o quê? Amor do Pai. Todos nós somos o quê? Graça do Filho. E todos nós somos o quê? A comunhão. E a comunhão potencializa a graça, de modo que quando há comunhão, a graça se torna ainda mais o quê? Evidente. E a graça potencializa o amor, porque quanto mais a graça é revelada, mais convicção do amor. Quanto mais convicção do amor, mais comunhão. Quanto mais comunhão, mais amor. Quanto mais amor, mais graça. Que é um vezes um vezes um vezes um, amém, amado? Glória a Deus. Então qual é o seu nome, meu irmão? Só? Mas diga assim: meu nome é amor, graça e comunhão. Porque eu fui batizado no amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Espírito Santo. Então a sua comunidade aqui feita de que, amor? Amor. Como é que eu posso ter certeza que essa aqui é uma comunidade feita de amor? Porque aqui ninguém está pensando primeiro em si mesmo. Aleluia, irmão. Fala. Que às vezes você é membro dessa religião aqui, mas não é parte dessa comunidade. Porque para ser parte dessa comunidade, todos são parte dessa comunidade, não estão pensando em quem primeiro? Em si mesmo. Porque estão buscando o quê? A comunhão dos santos. E nós nunca vamos